Bem, pessoal, dando início então aí a um desenvolvimento, né, aplicação e uma, digamos assim, explicação sobre o Perceptron. O Perceptron foi a rede neural que talvez tenha tido o maior sucesso prático, né, numa certa época do tempo, que permitiu, por exemplo, avanços na área de inteligência artificial. O criador do Perceptron foi Frank Rosenblatt, e as aplicações iniciais desse tipo de rede neural artificial, que ela precede o computador digital, então nós temos que entender que é uma rede neural artificial construída com dispositivos eletrônicos analógicos que se tinha na época. Então você tinha lá o ajuste dos pesos das conexões da rede neural sendo realizados através de ajuste de potenciômetros, né, que são resistências variáveis ali, controlando a corrente elétrica que fluía através dos condutores, bloqueando, alinhando, intensificando, diminuindo algum tipo de sinal. E esses sistemas analógicos eles iam computando, executando os cálculos de um neurônio simplificado, e cada saída, né, de um desses neurônios era colocada num display de segmentos, que era uma tela pixelada rudimentar, né? Então ele montava uma figura de um padrão que era identificado a partir dos sinais de entrada para as variáveis de saída com o ajuste desses potenciômetros. Então a rede neural ela não era assim treinada computacionalmente, ela era ajustada manualmente por um ser humano e a partir de exemplos de padrões que eram apresentados a ela. Eram figuras geométricas, triângulos, círculos, quadrados, retângulos, e o Rosenblatt ia ajustando esses pesos para que ela pudesse, toda vez que aparecesse algo parecido com um triângulo, parecido com um retângulo, parecido com um círculo, ela classificar corretamente como um triângulo, um círculo e um retângulo. Então estaria aí o poder de aproximação e de generalização das redes neurais comprovado através de um dispositivo bastante rudimentar na época. Matematicamente falando, o Perceptron ele possui uma estrutura topológica, como nós já mostramos nas aulas anteriores, um modelo de neurônio genérico. Então, se nós tivermos aqui as entradas x1, x2, podendo fazê-las variar até xn, nós vamos conectá-las pensando inicialmente numa rede neural composta apenas de um neurônio a uma junção somadora através de conexões que possuem pesos. Então, assim, índice N aqui está dizendo o número de neurônios que nós temos no Perceptron. Colocando aqui o bias, que nós sabemos que é uma entrada fixa em 1, com um valor de peso variável, que nós vamos chamar de bias, e com o índice J referente ao neurônio que ele está conectado. Como nessa rede neural que nós só temos um neurônio, então o índice 1 é apropriado para representar. Essa saída da junção somadora nós vamos chamar de U, e vamos entender que é como se ela fosse a entrada líquida que é utilizada como argumento da função de ativação do neurônio artificial. Função de ativação essa é representada por um bloco quadrado, e nós vamos aqui utilizar um tipo de função de ativação que foi a função de ativação utilizada no Perceptron, que é a função limiar, função threshold. Vocês conhecem a função degrau lá do controle, que é uma função discriminadora, ou seja, uma função que ativa a saída em 0 ou em 1, dependendo do valor do argumento U. E U, por sua vez, é a função das entradas multiplicadas pelos pesos mais o bias. Então esse Y aqui, que nós vamos chamar de Y calculado na rede, ele é resultado das entradas, os valores de entrada multiplicados pelos pesos mais o bias. Isso tudo gera um escalar que é U e é utilizado como argumento dessa função de ativação threshold, função limiar. Se esse valor ultrapassa θ, Y é ativado em 1, caso contrário, Y calculado é ativado em 0. Então o neurônio binário aí do Rosenblatt, Perceptron, tinha essas características e era utilizado como um discriminador.
e ele utilizava uma associação de neurônios desse tipo para poder representar figuras geométricas e classificá-las. Essa foi a primeira aplicação de rede neural bem sucedida. Então, o modelo resultante dessa topologia de rede neural aqui nós temos que y calculado é igual à função f de u, onde u, por sua vez, é o somatório variando, né, o índice i de 1 até n das entradas x e y multiplicados pelos pesos i e j. Esse índice j aqui é o índice atribuído ao neurônio. Como nós só estamos trabalhando com o neurônio aqui, então ele é sempre 1. Mais o bias, que nesse caso aqui nós estamos chamando de B1, mas também se tivéssemos vários bias, por termos vários neurônios, seria bias j. Então, com esse tipo de formulação matemática aqui, a gente pode fazer o cálculo de y de c. Então, y de c, ela será, a função aqui, será representada com o valor 1, caso atenda uma determinada condição, e 0, caso atenda outra condição. E que condições são essas? Vai ser 1, C e somente C, U, que é o somatório das entradas multiplicados pelos pesos mais o bias, for maior do que um limiar θ estabelecido. E se for menor ou igual a θ, ele vai ser 0. Então, com essa representação aqui, a gente consegue computar YC. Isso é um passo importante do neurônio, porque é a etapa forward das redes neurais alimentadas adiante. Por que elas são assim chamadas? É porque elas pegam os sinais de entrada e propagam esse sinal até a saída. Redes neurais com aprendizado supervisionado. Por quê? São treinadas a partir de exemplos. E agora a gente dá o gancho para uma outra etapa do treinamento de rede neural, que é a etapa backward. Que é o quê? Você retornar ajustando os pesos das conexões. Só que para isso você precisa ter uma informação. Se o y calculado pela rede for igual ao y do exemplo. Então o y do exemplo nós vamos chamar de yt, que é em inglês target. Então o yt, que é o target, vai ser comparado com o yc, que é o y calculado pela rede. Quando nós fizermos essa comparação, nós vamos obter uma informação que é o erro, que é o alvo menos o calculado. Então, de posse dessa informação aqui, nós podemos fazer uma comparação se o y calculado ele foi igual, maior ou menor do que o yt. E utilizar essa informação de erro para corrigir os pesos das conexões para a próxima interação. Isso é uma consideração bastante interessante e que permitiu que as redes neurais elas pudessem ser treinadas, né? Foi uma fundamentação matemática assim, bastante simples que o Rosenblatt trouxe na época e que permitia fazer essa atualização de pesos. Então, como é que se dava essa atualização de pesos? O novo peso, e aqui eu vou chamar de W1, por exemplo, né? Pegando como exemplo esse peso da conexão que liga a entrada X1 até a conexão aqui da junção somadora, W1 vai ser, né, na nova iteração, então eu vou chamar de novo, vai ser igual ao W1 antigo, que é o W1 da interação anterior, mais um ΔW. E quem é esse valor de ΔW aqui? ΔW1 vai ser definido pelo erro, que é YT menos YC, multiplicado pela entrada que ele está conectado, no caso X1, porque o peso 1 está conectado na entrada X1, esse modelo. E como é que você faz essa atualização então? Utiliza-se esse valor calculado aqui, somado, acrescentado ao W1 antigo para encontrar o W1 novo. Você repete esse procedimento para W2, X2, porque o W2 está conectado a X2,
e efetua isso. O BIAS também precisa ser atualizado. Então, o BIAS 1 novo é igual ao BIAS 1 antigo mais um delta BIAS. Como o BIAS ele tem a entrada sempre fixa em 1, então a correção dele vai ser fruto apenas do erro. Então, B1 novo é igual a y de t menos y de c, multiplicado pela sua entrada, que é quem? Mais 1. Então, isso aqui permanece o mesmo valor. Então, dessa forma, nós entendemos como realizar o cálculo e o ajuste de pesos das conexões de um neurônio artificial do tipo perceptron, que foi proposto por Rosenblatt lá na década de 40.